Olá, vamos falar agora sobre lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Então, a transfusão sanguínea é quando uma pessoa, por alguma necessidade, recebe sangue ou seus derivados para tentar melhorar sua condição relacionada ao sangue. Existem riscos, como, por exemplo, a infecções e incompatibilidade sanguínea. Pensando já nessa incompatibilidade sanguínea, existe uma lesão pulmonar aguda, conhecida como TRALE, que é uma das maiores causas de morbimortalidade relacionada à transfusão. É uma síndrome clínica observada durante ou nas primeiras 6 horas após a transfusão de hemocomponentes, que são os produtos do plasma humano. Então, ela vem em desconforto respiratório agudo, hipoxemia, edema pulmonar bilateral não cardiogênico e sem evidência, e todos esses fatores têm que vir associado a uma não lesão pulmonar prévia. Então, as pessoas apresentam hipoxemia, edema, desconforto respiratório, durante a transfusão, nas primeiras 6 horas pós-transfusão, e é uma pessoa que não tem lesão pulmonar nenhuma prévia. Então, a epidemiologia é uma condição rara, então não é tão frequente assim acontecer, porém os seus valores assim de epidemiologia de incidência, prevalência, ainda é muito subestimada pela não detecção, a detecção adequada da síndrome. Então, existem relatos de ser um caso a cada 1.120, até um caso a cada 57.800 casos. Então, isso leva a uma certa confusão, mas não é tão comum assim. E isso acontece por conta dos diferentes critérios de identificação da síndrome e fatores confundidores. Por exemplo, a pessoa já estava com uma condição crítica na UTI e evoluiu com desconforto. Mas não necessariamente não consegue se entender se isso foi algo relacionado à condição prévia ou à transfusão. Então, isso às vezes é um pouco confundido. E ela é mais comum em adultos, rara em crianças. Então, quando ela for bem resolvida, a mortalidade chega de 5 a 10% dos casos. Quando existe uma descompensação e uma não resolução do problema, que dura mais de 90 dias, existe uma probabilidade de aproximadamente 47% da população com morbidade de alto risco morrer. Então, fatores de risco. A gente tem 2 tipos, os fatores relacionados ao receptor e aos fatores da transfusão. Pensando no receptor, então, quem tem doença hepática em estágio terminal, bypass coronariano, neoplasias hematológicas, transfusão maciça, essa aqui simplesmente relacionada ao número de doadores diferentes, então ela tem mais chances de receber sangues diferentes. Ventilação mecânica, sepse e etilismo pesado são fatores que fazem com que as pessoas estejam mais propensas a apresentarem a síndrome. E com relação à transfusão em si, quando é avaliado apenas o plasma, normalmente doadores, mulheres e multíparas, o sangue dessas mulheres são mais fáceis, mais predispostos a gerarem uma síndrome no receptor. Com relação à avaliação do sangue total, quando se tem plaquetas com aférese, que é uma forma de separar as plaquetas, ou plasma fresco congelado, pensando nessa recepção geral do sangue, mas associados às plaquetas e a esse plasma, tem mais chances de dar esse problema. E também o tempo de estoque. Quanto mais tempo de estoque,
mais fácil é de você apresentar essa síndrome. E aí isso está relacionado às alterações ligadas ao metabolismo dos lipídios e a hemólise, né, que é a forma com que se faz esse preparo do sangue. Pensando na fisiopatologia, então, não é muito esclarecida, porém existem duas teorias principais. A primeira é a origem imunológica, né, que ela acredita-se que é através da ativação de neutrófilos pela infusão de anticorpo anti-HLA, que são antígenos leucoplaquetários, ou anti-HNA, que são antígenos neutrofílicos, advindos do plasma do doador. Isso faz uma reação imunológica e provoca lesão. Pensando principalmente na questão envoltória de capilar e alvéolos. E origem não imunológica, que é aquela durante a estocagem dos hemoderivados, onde há degradação celular, que libera moléculas inflamatórias que, por sua vez, desencadeiam a TRALE. Então, a gente sabe que, no fim, todas fazem edema pulmonar e, consequentemente, insuficiência respiratória. Então, independente de qual é a sua origem, existe uma lesão lá alvéolo capilar que promove um edema e uma insuficiência respiratória nessas pessoas. O tratamento é interromper a transfusão imediatamente, a manutenção do equilíbrio hemodinâmico, né, pensando no uso de líquidos e drogas vasopressoras. Então, se a pessoa está instável hemodinamicamente, então a gente precisa fazer algum manejo clínico para que consiga se equilibrar. E medidas precoces de suporte ventilatório, como oxigenoterapia e ventilação mecânica. A ventilação mecânica pensando sempre em qual é a necessidade do paciente. Ele tem insuficiência respiratória ainda leve, inicial? Será que eu consigo fazer uso apenas de ventilação não invasiva? Ou você já precisa ir para um suporte mais intenso, numa ventilação invasiva, onde o paciente é intubado? A resolução normalmente entre 48 e 96 horas, se melhora da hipoxemia. E não apresenta sequelas tardias aparentes, como as fibroses pulmonares. Porém, isso é devido às resoluções rápidas. Quando não existe uma resolução rápida, a probabilidade de você gerar uma lesão pulmonar é alta. Porém, ainda não existem evidências que comprovem essa alteração. Outra coisa que eu gostaria de fazer só uma observação é que a oxigenoterapia ela tem que ser dada devido à hipoxemia que gera, né, essa lesão no pulmão. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, mesmo que seja uma elevada quantidade de oxigênio, uma fração inspirada de oxigênio muito elevada, a gente precisa disponibilizar isso para o paciente, pois a barreira alvéolo-capilar está lesionada e você precisa fazer com que esse pulmão, né, tenha a maior disponibilidade de oxigênio para fazer assim o seu transporte. É isso. Abraços.